Vamos agora a uma tarta de limão, ou seja, em espanhol, torta de limão. O senador Flávio Bolsonaro planeja estar na posse do presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, na quarta-feira. Esse evento vai contar com a presença também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que terá uma reunião bilateral com Kast horas antes da cerimônia. A CNN Brasil apurou que Flávio Bolsonaro, que pretende concorrer à presidência da República, foi convidado pela equipe de Kast e prevê participar da cerimônia. Lembrando, Kast foi apelidado de o Bolsonaro do Chile, exatamente por ter uma postura ultradireitista. E Lula e ele acabaram tendo um contato exatamente para evitar, Kast quis evitar uma relação turbulenta como o de Javier Milei com Luiz Inácio Lula da Silva. Então eles têm um bom diálogo, mas ele fez questão de convidar o filho de Jair Bolsonaro por conta do nome e por conta da afinidade política. Na última segunda-feira, Lula confirmou a presença no evento, que vai acontecer no Congresso chileno, em Valparaíso, a cerca de 150 quilômetros da capital Santiago. Lula deve ter uma reunião bilateral com Kast na manhã de quarta-feira, no Palácio Presidencial de Cerro Castillo, que fica em Valparaíso, antes da posse. Esse vai ser o segundo encontro entre Lula e Kast, encontros pessoais, desde a eleição dele em dezembro. O convite a um opositor do presidente brasileiro tem antecedentes no Chile. Lula foi convidado, por exemplo, para a posse do esquerdista Gabriel Boric, ex-presidente do país, em 2022, quando nós tínhamos o presidente Jair Bolsonaro, na época, na cadeira de presidente da República. Ele recusou o convite para essa cerimônia. E, na ocasião, Bolsonaro optou por mandar seu vice-presidente, o Hamilton Mourão, e o petista por não ir à cerimônia. De acordo com relatos da CNN Brasil, a avaliação de Lula era de que, por questão de institucionalidade, não seria prudente estar neste evento, já que ele não era o presidente da República ainda. A ex-presidente Dilma Rousseff, no entanto, compareceu. Além da previsão da participação de Flávio Bolsonaro, Javier Milei, como eu disse, também estará presente na posse de Kast. E há uma possibilidade de que Flávio se reúna com Milei. O presidente argentino, com quem Lula não tem uma boa relação, é alinhado a Bolsonaro e, em dezembro, repostou uma publicação sobre a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Matheus Teixeira. Não devem conversar, mas estarão no mesmo ambiente. E isso pode mostrar exatamente qual vai ser a postura de Kast, porque ele precisa fazer um aceno para os dois. É o atual presidente do Brasil, só que Flávio Bolsonaro pode ganhar a presidência da República, não se sabe. Então ele vai precisar ali dividir a atenção dele nesses dois nomes. Perfeito, Uribe. Expõe aí uma diferença do presidente Lula em relação ao Milei. Vamos lembrar que o presidente da Argentina, quando tomou posse, convidou formalmente o presidente Lula, mas quem foi Jair Bolsonaro, que também foi convidado. O presidente Lula não esteve presente, não quis comparecer, apenas levou um representante. Dessa vez, não. O presidente Lula, apesar de também se tratar de um nome da extrema-direita ligado ao bolsonarismo, a Donald Trump, a Javier Milei, a todo esse conjunto de atores que tem ganhado muitas eleições no mundo todo, agora Lula topou e deve estar presente justamente mesmo depois do convite a Flávio Bolsonaro e também de um encontro agora recentemente, depois de eleito, o filho do presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, também encontrou já o presidente eleito do Chile, mesmo antes de algum representante do governo brasileiro e acabar estando com ele. Portanto, mostra sim uma diferença do presidente Lula e uma tentativa de manter uma relação mais próxima do que com a Argentina. Com a Argentina, o presidente Lula preferiu não ir, apenas levou um representante, e quem foi a estrela brasileira naquele dia, na verdade, era Jair Bolsonaro, que tinha deixado o governo, ainda não estava preso, se fez presente e teve um lugar de destaque naquela cerimônia. E interessante também um pouco de pragmatismo, um pouco de ideologia em relação ao presidente chileno.
convida o presidente Lula porque sabe que é o maior país do continente e que ele deve manter uma boa relação, uma relação próxima, inclusive por questões comerciais, financeiras, mas não larga a mão do grupo mundial, digamos assim, de uma ordem mundial mais à direita, que teve uma ascensão muito grande nos últimos anos. Ele é próximo de Javier Milei, ele deve fazer inúmeros gestos ao longo do seu mandato também ao presidente dos Estados Unidos e, igualmente, tenta manter uma relação harmoniosa com o presidente Lula, não só com convite para a posse, mas também uma reunião bilateral. Nessa reunião bilateral deve-se justamente tratar a questão comercial e a relação diplomática entre os países. Vamos lembrar que é uma mudança brusca no Chile. Antes, Gabriel Boric era um líder estudantil, se elege presidente muito novo, um homem de esquerda, declaradamente, ali uma esquerda um pouco mais renovada em relação à esquerda que costuma vencer eleições no Brasil, tanto é que ele fez críticas duras, por exemplo, à Venezuela, o que o presidente Lula não faz, mas sim, tinha uma proximidade ideológica significativa com o presidente brasileiro e agora nós vemos uma mudança para a direita mais próxima de Bolsonaro, tanto é que, como o próprio Uribe disse, ele ficou conhecido como Jair Bolsonaro chileno. Uribe, Tainá.